Olá a todos, professor Joel Vigano de Florianópolis novamente e dando continuidade aos vídeos que eu venho fazendo sobre a arte da contação de histórias. Como contar, como facilitar a contação de histórias, o que podemos fazer, o que não podemos fazer de certa forma. Eu acredito que na arte de contação de história, ou do teatro, ou de uma apresentação, de uma performance, tudo é possível. Mas tem que ver se está dentro da sua possibilidade, né? Do seu nível de tom de voz, do seu nível corporal, né? Do seu nível intelectual e por que não? Tem gente que prefere contar histórias mais elaboradas, tem gente que prefere contar piadas, tem gente que prefere contar histórias mais simples, enfim. Esses meus vídeos, eles seguem as 10 perguntas feitas pelo jovem Léo Cardoso da Bahia, eu sempre friso isso, porque a ideia era gravar vídeos falando para ele sobre a arte de contação de história. Os vídeos acabaram ficando longos, então precisaram ir para uma plataforma digital, que é o YouTube, e desse YouTube as pessoas estão assistindo, estão comentando, estão compartilhando, enfim. Então, hoje seria respondendo a 10ª pergunta do Léo Cardoso, que não a 10ª, né? Eu acho que é a 7ª, 8ª, por aí, porque tem algumas aí pela frente. E a pergunta de hoje, ou a questão que o Léo levantou hoje, é a seguinte: eu gostaria de aprender a contar histórias com livro e sem livro. Vou repetir. Contar histórias com o livro e sem o livro. Bom, já começamos com duas coisas completamente diferentes. Porque com o livro você está fazendo uma leitura. E contar histórias, né, é a contação, seu corpo, sua voz, a história, alguma maquiagem, algum figurino que em outros vídeos eu já havia falado. Então, ler história com livro ou sem livro são duas coisas completamente diferentes. Contar histórias, né, com livro ou sem livro. Então, com livro, você está fazendo uma leitura. Hoje em dia se usa o termo leitura animada, porque você dá ênfase no que você está lendo, você faz vozes, você cria e recria, né? Você brinca com o livro. Então é a leitura animada. E contação de história é uma outra coisa completamente diferente. Enfim, se você quer ser um contador de histórias que lê o livro, para crianças, costuma ser para crianças, pré-adolescentes, no máximo adolescentes. Adulto a gente, talvez os idosos, porque dizem que os idosos passam a ser crianças depois de uma certa idade, né? Então eu vou dar umas técnicas, umas dicas de como eu utilizo a leitura do livro, tá? Então quando você vai ler um livro, vai fazer uma leitura de um livro, você mostra o livro para quem você está lendo. Este aqui é Adivinha Quanto Eu Te Amo, de Sam McBratney, e quem desenhou foi a Anita Geran. Então, quando você está com o livro, você mostra para quem você vai ler o livro, fala o título, o autor, o ilustrador, se quiser dizer quem patrocinou, enfim, você dá todas as informações para o leitor, porque caso ele venha buscar depois esse livro, ele saiba qual o livro é. E quando você fala as palavras que estão escritas aqui, para facilitar a leitura ou ensinar quem está te assistindo ou quem está assistindo a tua leitura, ouvindo a tua leitura, se quiser ensinar a alfabetização, você acaba falando e apontando com o dedo o que é que você está falando, né? Por exemplo, adivinha quanto eu te amo. Então você está dizendo para o público o título do livro, está dizendo onde é que está cada palavra, né, cada letra, para ir já se familiarizando. Então, adivinha quanto eu te amo. Quem escreveu foi Sam McBratney e quem desenhou foi Anita Geran. Então eu costumo fazer o seguinte: eu abro o livro, começo a contar e depois de começar, ao invés de passar para a próxima página, eu mostro o que foi que eu li. Então, abri o livro, era hora de ir para a cama. E o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Aí você mostra e você vai da direita para a esquerda,
da esquerda para a direita e finaliza a mostra da página. E você vai para a próxima página. E assim continua, né? Ele queria ter certeza que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. E você vai lá e mostra de novo o que você está lendo. E assim vai até o final da contação do livro, né? Leia, mostre, leia, mostre, leia, mostre. E no final, quando terminar de ler, você novamente vem para cá e pode falar. Essa foi a leitura do livro, né? Adivinha quanto eu te amo, e assim vai. Começo, meio e fim, sempre. Esse livro, temos a sorte agora de um exemplo, que é texto e ilustração. Vamos ter livros aí, só ilustração, que de repente você vai abrir para a criança, né? Para a criança contar, para quem está te assistindo, né? Não precisa ser só criança. De repente você tem um livro que é só ilustração e você vai querer contar a história, mas só tem desenho. Então você vai e mostra a ilustração. De novo, você vai lá, diz quem é o autor, o título do livro, enfim. Mostra a imagem e com a plateia, com o público, você vai criando a história a partir da ilustração. E assim vai virando, né? Pode ficar sempre nessa posição, você vai virando e vai pegando a ilustração e vai criando em cima, né? Aqui tem texto, né? Eu só peguei o livro para exemplificar, né? Dar o exemplo de um livro só com ilustração. Então você tem um livro assim com ilustração, criaram as histórias e depois aí você vai para frente, cria a história com a criança e sempre assim, essa sua altura, que você consiga segurar e que o público consiga te acompanhar e criar a história a partir dos desenhos, das ilustrações. Aí podemos ter também livros só com textos, né? Você não precisa estar mostrando as palavras, né? Por exemplo, esse aqui, né? Tem só texto muito grande, nada de figura e tal. Então você vai fazer o quê? Você vai apresentar a capa, né? Ler e tal. Vai ler normalmente com interpretação, animando, intenções, entonações, fazendo vozes de personagens para ficar mais atraente a sua leitura e vai lendo, dá um tempo pro leitor, pro ouvinte assimilar o que você está lendo, passa para a próxima página e lê normalmente, sem precisar mostrar figura nenhuma. Tá bom?